Boa noite. Os corajosos hoje, né, que tiveram a coragem de vir meio ao frio. Sejam todos bem-vindos. Eu não sou muito de fazer essas coisas, mas a gente vai fazer isso aqui hoje, tá? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: Deus fala com quem vem. Olha para o outro lado, Deus fala com quem vem. Então, a palavra é para todos que vieram. Mas, em especial, eu não sei o que Deus tem aqui hoje à noite. Vocês sabem que eu não preparo uma palavra e sigo a palavra. Eu vou seguindo muito, Deus me dá um texto e eu vou seguindo o que vai chegando. Mas Deus falou alguma coisa em relação aos homens hoje. Então, eu não sei o que Deus tem com você, homem. Mas você que é homem, vai falar comigo. Essa palavra é para mim. Erondi, eu não vi você falando. É que eu foquei no Erondi. Ele falou? Então vamos lá. Você quer quantos homens tem aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Então você vai dizer, essa palavra é para mim. O que eu percebi, gente? O Diomedes falou isso sobre eu trazer muito dessa questão de ciência e religião. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga e eu entendo que quanto mais nós conhecemos da ciência, mais revelação da Bíblia nós temos. Então, ciência e religião, elas não precisam brigar, não existem conflitos. Mas o que eu comecei a perceber? Que muitas dessas coisas muito práticas, eu acabo falando quando estão somente as mulheres. E hoje nós temos um tema para a nossa palavra que se chama Cuide da Sua Vida. E aí você pensa assim, não, os homens, né? Não, Mary, cuide da sua vida é um tema para mulher. Não é para homem. Mas vocês vão entender o sentido desse tema, do cuide da sua vida. E Deus, Ele é um Deus que Ele olha todas as áreas da nossa vida. Todas. Nenhuma delas passa desapercebida. Então, quando nós vamos pensar aqui nas áreas da nossa vida, e tem uma ferramenta que o pessoal de coaching usa muito, e talvez você até conheça, que se chama Roda da Vida. Na Roda da Vida, ela tem lá uma roda com várias áreas da sua vida. Então, pega lá vida pessoal, profissional, saúde, lazer, finanças, espiritualidade. E aí você vai lá, dá uma nota de 0 a 10, no quanto você está satisfeito com aquela área da sua vida. A gente tem um reflexo tão grande aqui dessa luz que está me incomodando. Eu não consigo olhar aqui que bate, não sei qual é. Ah, muito bom, obrigada. Já fico mais confortável aqui. Aí você vai lá, dá uma nota de 0 a 10. E aí depois você marca lá na roda e pinta. E aí você vê se aquela roda rodaria daquele jeito. Então vão ter umas áreas da sua vida que você vai dar 8, outra 5, outra 2. E aí algumas vezes a gente vai ver que aquela roda ali não rodaria daquele jeito que está. Ou seja, nós precisamos cuidar da nossa vida. Então eu quero trazer isso especificamente para os homens hoje. E foi tão interessante porque quando eu estava pensando nisso e Deus falou, tem alguma coisa com os homens, eu me deparei com uma palavra da pastora Camila Barros. Não sei aqui quem conhece a Camila Barros. Gente, que mulher maravilhosa. Gente, ela tem uma revelação da palavra surpreendente. E aí eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que ela trouxe e depois abranger para o que nós vamos falar hoje. Então vocês já vão entender, gente, o que isso tem a ver com os homens e a revelação dessa mulher, gente, que ela tem. Então a gente vai abrir lá primeiro em Lucas 1, no 26, a partir ali do 26. Então vai dizer assim: o anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria.
Entretanto, o anjo aonde ela estava disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com toda a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de te nascer será chamado Filho de Deus. Olha, gente, que revelação aqui para os homens. Eu não sei você, mas toda vez que eu li esse texto, me chamava a atenção só Maria. Eu olhava e falava: uau, que mulher foi essa? Que mulher! E Maria é uma mulher incrível. Agora vamos pensar, e até que eu já tinha pensado, até isso que eu vou falar para vocês. Será que naquela época também existiam outras mulheres virgens que conheciam a Deus? Que sabiam das Escrituras? Mulheres virgens que se dedicavam a Deus? Então, olha só que interessante, concordam comigo que qualquer adolescente jovem daquela época poderia ter sido a mãe de Jesus? Por que foi Maria? E aí que entra a revelação que a Camila trouxe na pregação dela. Por causa de José. Porque olha como que o texto começa. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, nem falo o nome dela antes, desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. Lembram lá em Isaías, quando tinha a promessa e Isaías profetizou de onde que viria o Salvador? Da casa de Davi. Da raiz de Davi. E José é da casa de quem? De Davi. Então olha isso, gente. Olha que incrível. Isso, claro, gente, não tira todas as qualidades, isso não tira todo o mérito de Maria. Porque eu acredito que Deus, quando pensou em Jesus, Ele olhou para todas as mulheres e encontrou em Maria a mulher mais capacitada, a mulher mais apta para ser mãe de Jesus. Inclusive, eu fico pensando aqui, porque Maria conhecia as Escrituras, então quando o anjo chega para ela e diz que ela vai ser mãe de Jesus, primeiro vem ali o obstáculo, como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Mas depois de tudo isso, eu fico imaginando ela grávida e pensando o que ia acontecer com o filho dela. Porque ela sabia o que ia acontecer. Porque as Escrituras já falavam que ele ia ser morto e crucificado. Então Maria não era qualquer mulher. Agora, Deus escolheu a Maria porque Ele tinha uma aliança com José. Você consegue entender a função do homem? E o quanto nós precisamos que os homens se levantem como homens. Ontem nós tínhamos aqui um chá de mulheres. Quantas mulheres mais ou menos tinha aqui idas, sabe? 80? 97 mulheres. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Me responda com sinceridade. Se fosse um café de homens, quantos nós teríamos? Tem ideia, pastor Emerson? Não responda pela fé. Gente, a gente está rindo, mas isso é muito sério. É muito sério. Os homens deveriam ser os primeiros a se envolverem com as questões do céu. E aqui a gente tem um outro princípio
que eu falei para vocês a última vez que eu ministrei aqui, sobre a importância de nós nos relacionarmos com pessoas que sonham com a gente, que têm objetivos parecidos. Até trouxe para vocês a questão da ambiência, que é um tema atualmente muito falado, que nós precisamos caminhar com pessoas que têm o mesmo propósito que nós. E olha que interessante, o plano de Deus aconteceu na vida de Maria, porque ela andou com José. Poderia ter sido outra mulher, mas não poderia ter sido outra pessoa que não fosse da casa de Davi. Não é verdade, gente? Tinha que ser da casa de Davi. Então, coisas tremendas aconteceram na vida de Maria, porque ela andou com José. Então, olha a importância de nós escolhermos as pessoas com as quais nós caminhamos, as pessoas com as quais nós temos aliança. Aí você vai dizer, ai Mary, então eu não posso mais conversar com aquele meu amigo lá, eu não posso. Não, não é nada disso. A questão é que de todas as pessoas que você caminha, das pessoas que estão mais próximas de você, quantas frequentam uma igreja? Quantas têm o costume de orar, de ler a Bíblia? Ali no seu trabalho, sobre o que vocês conversam? Nos grupos de WhatsApp, especialmente os homens, que tipo de mensagens vocês trocam? Que tipo de memes vocês mandam? Que tipo de vídeos chegam no seu celular? E que tipo de vídeos você manda para o celular dos outros? E eu quero te dizer que se você tem um amigo que te manda um desses vídeos que eu estou falando e você sabe quais são, cara, tem algo muito errado com você. Muito errado. Porque esse teu amigo que te manda, ele não ia ter coragem de mandar esse vídeo para você. Coragem. Ele ia mandar para uma lista de amigos, mas na hora que chegasse o teu nome, ele ia falar, não, para esse aqui não. Para esse aqui não dá para mandar esse tipo de coisa. Quem são as pessoas com as quais você se relaciona? Sobre o que vocês conversam? Então, realmente é isso. Cuide da sua vida em todas as áreas. Mas, especialmente, cuide com quem você anda. Já tem um ditado muito antigo que diz, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Quem são as suas companhias? Quem são as suas referências? Quem são as pessoas que você fica lá ouvindo no Instagram? Porque a Bíblia vai dizer algo muito interessante. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aí você está aí desesperado. Conversa com você. Você não tem fé. Por quê? Porque você não está ouvindo a palavra. Mas você está ouvindo um monte de outras coisas, um monte de outras baboseiras. Como eu disse, isso aqui também serve para as mulheres. Se você veio, é para você também. Mas é especialmente para os homens. Porque Satanás tem roubado a autoridade dos homens na sociedade. Se a gente for ver no meio científico, até um tempo atrás, acadêmico, as universidades eram cheias de homens. Alguns cursos só tinham homens. Por exemplo, medicina, era a maioria de homens. Hoje, a maior parte da turma já é de mulheres. Hoje, se você pegar, numa visão geral das universidades, alunas mulheres já têm um número maior do que homens. Ainda existem alguns cursos que os homens dominam, como engenharia, né, a área de exatas e tal, mas a maioria geral já é de mulheres. As mulheres hoje trabalham fora, muitas mulheres hoje ganham mais do que os maridos, e isso não é problema nenhum. Mas qual é o problema? Tem mulheres hoje que estão sendo responsáveis pela sua casa. Tem mulheres hoje que, se ela não trabalhar, o bicho pega. Cadê os homens? E é claro que eu vou dizer para vocês, Mary, eu não entendo que a responsabilidade financeira é só do homem. Não entendo.
Eu acho que a responsabilidade financeira é do casal. Porque nós mulheres queremos, né, que o homem lave a louça, que faça comida, né, mas nós não queremos ajudar financeiramente. Tem algo errado aí também, né? Tem algo torto. Vocês sabem, né, gente? Eu amo trabalhar, então posso ser uma mulher aí fora da curva. Trabalho 10 horas por dia, mas não me dê uma comida para fazer que não sai. Não vai dar boa. A Silvana falou que era fácil fazer touca. Me deu um negócio aqui. Um desespero. Aí a Jana do meu lado falou, não é não. Eu falei, Jana, se para você não é fácil, para mim então não vou nem dizer. Mas fato é que os homens precisam trazer segurança para dentro das casas. Agora nós vemos situações onde os homens se omitiram. Nós vemos situações onde são os homens que abusam dos filhos dentro de casa. Onde são avós que abusam sexualmente dos netos. E sabe o que é pior? A igreja tem se calado. E quando que a gente se cala? Quando a gente não denuncia. Ah, mas vai causar um conflito, porque olha o que vai acontecer. Dane-se o que vai acontecer. A gente precisa proteger as nossas crianças, e o primeiro a proteger precisa ser o homem. Mas enfim, voltando aqui. Continuando aqui no cuide da sua vida, e eu falei para vocês que Deus ele se importa com todas as áreas da nossa vida. Então a primeira é essa, Deus tem algo muito especial para os homens. E nós, mulheres, não temos problema nenhum de nos submetermos a um homem que é capaz de dar a vida dele por nós. E lembrando que submissão vem do conceito de sob a mesma missão. Então a gente não tem problema nenhum de caminhar sob a mesma missão do nosso marido, se esse é um marido que nos respeita, que nos protege, que nos traz apoio, que nos traz segurança. Mas o que eu tenho visto? Muitos homens que não têm se cuidado. E aqui eu quero falar realmente de uma forma geral, trazendo todas as áreas da vida. Nós vemos homens que não se cuidam espiritualmente. E até eu ia usar exatamente esse tema que o Diomedes usou, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos homens que por mais que tenham muitos anos de convertido, não oram, não leem a Bíblia, não escutam uma palavra. Um dia de jejum, então, nem pensar. Nós temos homens que não cuidam da sua saúde física. Se você for ver, a gente conversa com as mulheres estão aí, né, indo muito mais para a academia, fazendo uma caminhada, tentando controlar aí um pouquinho da comida. Eu não escuto muitos homens falando que fazem isso. Eu não escuto, às vezes eu encontro algumas pessoas e tá, eu estou correndinho, vim da academia. Esses dias encontrei a Carla no Mufato, eu e ela lá com roupa da academia, dela, vim correndinho aqui pegar um negócio para o café, voltando da academia, nós duas assim, né? Tudo torta, morrendo de dor. Mas eu não vejo os homens falando isso. Nossa, hoje fui correndo para a academia, já fiz tal coisa. Quantos homens aqui fazem atividade física? Levanta a mão, deixa eu saber. Alguns, hein? Quem não faz, só vai sentindo aí o puxãozinho de orelha. Você cuida do que você come? Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E eu preciso cuidar do que eu como. Vocês não têm, eu não vou falar dados aqui, porque eu não vi isso recentemente, eu estaria falando errado. Mas quantos homens jovens têm infartado? Porque os homens também, eles têm um nível de estresse maior do que o das mulheres. Então o risco deles de infarto é maior do que das mulheres. Não cuidam da alimentação. Ah, aquela carne gorda, deixa eu comer aqui essa gordurinha, né? Cadê os homens apaixonados pela gordurinha da picanha aí, da costela? Aí, né, Zazinha? Vida financeira.
Como está a tua vida financeira? Consegue controlar as finanças? Ou talvez você é aquele lá, ou aquela, né, que deu desejo, já compra e tal, não sei o que. Gente, ontem eu fiz uma coisa muito feia. Depois eu falei, ai, Mary do céu, por que você não se controla? As mulheres que estavam aqui ontem, então, sabem, né, que tinha a moça vendendo lingerie. Então, ela falou muito bem, né, de lingeries e tal, adequadas e tal. E aí, quando eu fui lá atrás, conversando com algumas mulheres, daí uma mulher disse assim, você não vai comprar, Mary? Alguém estava lá, gente, quando falaram isso? Sabe do meu vexame? Você viu? Aí eu falei assim, não, eu não vou comprar, porque eu aprendi que se você compra com o dinheiro que você não tem, você é escravo do dinheiro. Elas olharam e disseram, mas como assim? Eu falei assim, não, se eu tiver que comprar e passar o meu cartão de crédito para pagar depois, isso é um sinal de que eu não posso comprar. Porque aí, se eu não quiser trabalhar um dia, eu não posso dizer hoje eu não vou trabalhar, eu tenho que ir, porque eu já estou devendo. E aí eu falei, uau, só que daí, gente, eu falei na frente das mulheres que estavam comprando, aí acho que eu estraguei a venda da mulher. Aí eu falei, gente, essa palavra é para mim. Mas fato é que esse ano Deus me deu uma palavra. E Ele falou para mim o seguinte, que esse ano eu ia fazer o que eu não fiz em 12. Ele me deu essa palavra ano passado, mas eu meio que esqueci. Aí esse ano eu revisitando as minhas palavras antigas, eu encontrei essa palavra. Eu fiquei, uau, o que será que Deus vai fazer? Nossa, em um ano, de 12 anos. E eu fiquei, né, esperando o que Deus ia fazer. De repente, gente, acabou março, metade de abril. Eu olhei, eu falei, ué, 4 meses e Deus ainda não fez nada? Então, como é que Deus vai fazer em um ano? O que está acontecendo? Por que o Senhor não fez nada, Deus? Aí Deus olhou para mim e falou, mas quem não fez nada foi você? Como é que você quer ter resultados que você não teve em 12 anos, em um ano, mantendo os mesmos comportamentos? O que foi que você mudou? Daí lascou, pastor. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Especialmente com os homens. Não tem como ter resultados diferentes tendo os mesmos comportamentos. E aí foi quando eu, uau, então quando as coisas chegarem, as coisas corriqueiras, eu preciso começar a dar respostas diferentes. E aí foi quando eu pensei, opa, se eu quero melhorar a minha saúde, eu tenho que cuidar mais da minha comida. Eu tenho que cuidar mais do que eu já cuido da minha atividade física. E, gente, ontem realmente, ó, eu peguei 2 docinhos, 2 quiche e 1 sanduichinho. Por quê, gente? Porque esse mês eu tenho evento o final de semana inteiro, todos os finais de semana. Imagine se cada vez eu comer tudo que eu quiser. Hoje eu estava num chá de bebê, eu só experimentei uma coisinha ali, eu cheguei em casa para tomar café. Porque tudo que tinha ali não dava para eu comer, se eu quero pensar na minha saúde. Ai, Mary, você é radical? Sabe o que a gente tem que aprender? A ser radical. A gente está numa geração Nutella. E quando a gente encontra uma pessoa que diz assim, não, eu não vou comer isso, eu não vou tomar refrigerante porque eu sei que não me faz bem, eu não vou comer isso aqui porque eu sei que não me faz bem. Nossa, que exagero. Nossa, Mary, que exagero, 5 vezes por semana na academia. Nossa, que exagero, culto de oração, para quê? Já não vai para a igreja no domingo? Nossa, que exagero, agora a sua vida é só estudar. Sabe quem que fala isso pra gente? E aí eu vou falar para você, sinto muito, se você fala isso para alguém, você é medíocre. E o que é ser medíocre? Médio, mediano. Só porque aí a gente quer ter resultados diferentes, mas a gente quer ter os mesmos comportamentos. Vai dar certo? Não vai. Eu vou contar aqui para os homens, porque os homens não estavam aqui. Quem estava aqui no último culto de mulheres que eu ministrei? Que eu falei da soneca.
Eu estava falando exatamente sobre propósito de vida, pastor Diomedes. Eu falei exatamente isso, que o nosso propósito é glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus como? Com aquilo que nós fazemos, com as nossas ações. E aí, a gente só vai conseguir chegar lá naquele lugar, naquele objetivo que Deus tem pra gente, se a gente mudar as nossas ações. E aí eu estava falando que uma das coisas que prejudica muito a nossa qualidade de vida é quando a gente tem um propósito, mas a gente não cumpre. E aí eu dei o exemplo de qual é o nosso primeiro propósito da manhã. Você sabe qual que é o primeiro propósito que você faz à noite para você cumprir no dia seguinte? O horário que você vai acordar. Aí você vai lá, põe no seu celular. O meu desperta às 5:30 da manhã, para que eu tenha tempo de acordar, fazer meu devocional e toda a minha rotina lá da manhã, que quem me segue lá sabe que eu faço religiosamente. Aí você vai lá, mas você pode acordar às 7. Mas você põe lá, 6:20, 6:40, 6:45, 6:55 e 7. Ou seja, você é muito bobo, você perdeu de dormir bem aí quase 1 hora. Foi acordando aos poucos, aos picados. E isso compromete todo o nosso dia, porque isso manda uma mensagem confusa para o nosso sistema nervoso, que acorda, opa, é para acordar? Soneca, não, é para dormir. Despertou, é para acordar? Não, soneca, é para dormir. A hora que você acorda, teu sistema nervoso está confuso, ele não sabe se é para acordar, se é para dormir, e você vai ficar aí pelo menos até o meio-dia confuso e com sono. Então despertou, levanta. Mas naquele dia, eu perguntei quantas mulheres usavam soneca, várias levantaram a mão. E aí eu falei, que o nosso primeiro compromisso, nosso primeiro projeto que a gente faz é colocar o celular para despertar. E quando a gente acorda, se eu coloco soneca, eu já falei no meu primeiro propósito. Porque se eu coloquei aquele horário, é porque eu tinha um propósito de acordar aquele horário. Então eu perguntei quantas mulheres estavam dispostas a não usar mais soneca. Acho que umas 3, 4 levantaram a mão. E aí eu realmente falei, como é que a gente quer viver grandes coisas na nossa vida, se a gente não ganha de uma soneca? Como é que a gente quer ter a nossa vida transformada em todas essas áreas, se a gente não consegue se comprometer com o horário de acordar? Então, gente, nós precisamos ser mais firmes com os nossos propósitos. Porque eu não posso imaginar, a gente não tem como. Deus dá grandes coisas para mim. Quem aqui quer viver grandes coisas, gente, em Deus? Eu quero. Eu tenho orado, Deus. Eu sei que são grandes coisas. E grandes coisas pode ser, gente, eu pregar para uma multidão. Ou pode ser eu ficar em Fazenda Rio Grande, pregar e alguém se converter. É uma grande coisa. É a grande coisa que Deus tem para mim. Fato é que eu não quero viver menos do que Deus tem para mim. Mas como que eu posso querer viver grandes coisas se eu fico o tempo todo negociando? Eu negocio com o horário que eu acordo, eu negocio com o que eu como, eu negocio com a minha saúde, eu não vou ao médico, eu não faço um exame, eu sei que eu estou aí pré-diabético e continuo comendo doce, eu sei que minha pressão alta eu continuo aí entupido de sal, comendo salgadinho, Ruffles. Ruffles está muito caro, né, gente? Não sei, mas faz muito tempo que eu não como salgadinho também. Mas eu sei que é caro. Se eu negocio com as pequenas coisas, como que eu vou conquistar as grandes? E lá na parábola dos talentos, o Senhor lá, Ele vai distribuindo para cada um conforme a sua capacidade. Então, se você está sentindo que você está meio estacionado, amplia aí tua capacidade. E aí dentro disso, nós vamos lá para Êxodo. É um tema, gente, que eu já trouxe aqui há muitos anos atrás. E ultimamente Deus tem me lembrado dessa passagem de novo. E vai ter a ver com o cuide da sua vida, que é o nosso tema de hoje. Então você vai abrir lá em Êxodo 8, que vai falar da praga das rãs. Não sei se alguém aqui lembra, uma vez que eu ministrei sobre as pragas das rãs. Não lembro? Então vai vir como novidade para vocês. Então diz assim,
Então disse o Senhor a Moisés: vai ter com o faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, ferirei com rãs todo o teu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório e sobre a tua cama, e às casas dos seus oficiais e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre as lagoas e fazes subir rãs sobre a terra do Egito. Estendeu Arão a sua mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Respondeu Moisés a faraó: digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti e pelos teus oficiais e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de onde somente fiquem no rio? Disse faraó: amanhã. O que esse texto aqui tem a ver com cuide da sua vida? Quem aqui conhece rã? Conhece uma rã? Uma rã, não sei na casa de vocês, na minha casa volta e meia tem rã, tem sapo, que eu moro em chácara, então tem direto. Quem aqui já teve uma rã dentro de casa? Incomoda? O que a gente faz quando tem uma rã dentro de casa, gente? A gente fala: ah, que bonitinha, fica aqui. A gente faz isso? O que a gente faz? Já pega uma vassoura, vai tirando a rã. Lá em casa, quando tinha rã, o Marcos pegava, ele, né, porque eu ia bem longe, pegava uma sacola, pegava a rã, depois soltava a rã lá fora, né, matava, sei lá, se soltava a rã ou ficava presa na sacola. Soltava a rã. Né? Mas fato é que uma rã dentro de casa, quem aqui fica tranquilo, feliz e sossegado de deitar na sua cama e dormir sabendo que tem uma rã que pula dentro de casa? Todo mundo está assim, gente. Vocês precisam ver a cara de vocês. Agora você imagina você indo dormir. Você chega do seu trabalho, cansado, e tudo que você quer é dormir. E a sua cama está cheia de rã. Rã pulando. Para tudo quanto que é canto. Você consegue dormir? Aí você pensa assim: não dá para dormir porque tem esse monte de rã. Quer saber, vou comer. Aí você senta para comer, as rãs estão pulando dentro do teu prato. Aí você abre a boca para comer, vem uma rã. Aí você pensa: não, então eu vou tomar um banho. Mas tinha rã pulando de tudo quanto que é canto. As rãs estavam no rio contaminando a água. As rãs estavam lá nas camas, não deixando ninguém dormir. Estavam ali na comida. Gente, quem que tinha vida nessa situação? Ninguém. E aí imagina você, essa situação, esse caos, as rãs em tudo quanto que é canto. Imagina na tua casa cheia de rã, e alguém chega para você e diz assim: Pastor Emerson, eu posso orar por você agora. E essas rãs vão voltar tudo lá para o rio, para o lugarzinho delas. Me diga uma coisa, quando que você quer que eu ore por você? O que você responderia, gente? Agora, já, imediatamente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa situação. Mas o que o faraó disse? Amanhã. E é incrível como esse amanhã nos surpreende, não é? Mas sabe o que mais nos surpreende? Vamos olhar um pouquinho aqui para nós. Você tem insônia? Dificuldade para dormir? Que rã será que é essa que tem atrapalhado o teu sono? Talvez preocupação com dinheiro, talvez até uma causa física mesmo, que você tenha mais dificuldade de dormir. Talvez alguma situação com o filho, alguma situação do trabalho. Ou talvez
você seja daquele que vai lá com o celular à noite, enchendo o teu sistema nervoso de estímulo luminoso, e aí você não dorme. Porque você deita com o celular, você tem que deitar com o bendito do celular na cama. Fica vendo um monte de vídeo estimulante lá, que vai estimular teu sistema nervoso. O hormônio do sono se chama melatonina. E ele só funciona no escuro. Então, olha como Deus é incrível, Ele fez o escuro para a gente dormir. Aí, o que a gente fez? Encheu de luz, né? Um monte de luz branca e tal, né? Que diz para o nosso sistema nervoso, aí fica acordado mais um pouquinho. Mas você tem problema de sono? Você tem problema com a comida? Talvez você fica nervoso, e você, come mais. Até ficar cheio, até ficar constipado, indisposto. Talvez seja o contrário. Talvez se você fica mais nervoso, aflito, você não consiga nem olhar para a comida, você não consegue nem comer. Só de você pensar em comer, já te dá um negócio. Quais são as rãs que estão na sua vida? E que você já sabe, você já reconhece. A gente não tem problema, a gente não precisa que ninguém revele para a gente, e nem que Deus desça do céu e fale, você está com um problema nisso. A gente sabe. Qual é a questão? Quando Deus pergunta para a gente, aí Mary, quando que você vai mudar isso? Pasmem, mas nós respondemos muitas vezes amanhã. Quando Deus me deu a palavra que eu faria em 1 ano que eu não fiz em 12, por 4 meses e meio, eu disse para Ele, amanhã. Deus me mostrava as coisas que eu precisava mudar. Mas eu estava esperando que Deus ia fazer algo de sobrenatural. Mas eu precisava dar respostas diferentes. E respostas essas que tenho certeza, muitas pessoas olham para mim e dizem, Mary, você está exagerando. Só porque eu vou dizer para vocês, se eu quero ser fora da média, eu preciso fazer coisas que a média não faz. E se você quer ser fora da média, talvez você precise parar de responder amanhã. E aí é assim, gente, quando que a gente começa a dieta? Amanhã é o dia. Segunda é o dia. Gente, eu não sei para vocês, mas para mim, gente, é um desafio segurar o meu cartão de crédito e não passar ele. Porque eu fico pensando, mas só mais isso, que diferença vai fazer? Ou tipo, não, isso aqui eu parcelo em 10 vezes, é um pouquinho por mês, não vai fazer diferença. Então, quando Deus me pegou, gente, e gente, não faz tempo, foi sábado passado, numa igreja lá em Pinhais que eu fui ministrar, foi enquanto o pastor falava sobre dízimos e ofertas. E aí me caiu a ficha, que eu estava dizendo amanhã. Que áreas da sua vida você tem dito amanhã? Você já sabe que você precisa mudar. Você já sabe que você precisa se converter nesse caminho que é conversão. Eu estou indo para cá, eu entendo que eu preciso me converter, eu vou mudar o meu caminho. Que áreas da sua vida, que comportamentos mínimos. Gente, a gente não vai subir aquela escada lá num passo. É um passinho por dia. Que comportamentos mínimos você sabe que você precisa mudar e você tem dito amanhã. E aí você é ingênuo, não percebe que isso rouba a sua paz, isso tira o teu sono, isso interfere na sua alimentação, isso interfere na tua saúde física. Coisas que você acha que é Deus que tem que fazer, interferem na sua fé, mas não é Ele que vai fazer aquilo que só você pode fazer. Deus vai fazer milagre. Mas aquilo que você pode fazer, quem vai fazer é você. Talvez seja realmente a sua fé. Talvez você olhe para a sua fé e diga, caramba, eu já tive muito mais fé do que eu tenho hoje. Até hoje eu contava um testemunho, eu estava num chá de bebê.
E o pessoal queria saber lá da chácara de evento que nós tínhamos, já não temos mais. E aí eu mostrei uma foto e as pessoas olham e falam, a pessoa olhou e falou, nossa, que lugar bonito e tal. Aí eu vou lá e mostro uma foto de como era antes, um banhado. E aí eu contei o testemunho de como nós fizemos aquilo. E aí a pessoa que me conhece há pouco tempo falou, uau, você é uma mulher de fé. Todo mundo conhece esse testemunho? Vou contar para quem não conhece, alguns ficaram assim. Minha casa era um banhado, lá atrás um terreno grande, um banhado. E um dia, eu e o Marcos, a gente falou, vamos aterrar isso aqui. A gente, então tá bom, sobrando um pouquinho de dinheiro, a gente vai lá e manda vir caminhão de terra, vamos aterrando aos poucos e tal. Sobrou um dinheirinho, não lembro se foram 3 ou 5 caminhões de terra. 10? Nossa, já menti, eu falei que eram uns 3 ou 5. 10 caminhões de terra. Jogamos lá o caminhão de terra, gente, para vocês terem uma ideia, imagine que o terreno é todo esse tapete aqui. A terra fez o tamanho de um vaso. Aí o Marcos olhou e falou, Mary, esquece, não vai dar para a gente aterrar isso aqui. E eu fiquei indignada, eu falei, não posso esquecer. Não, vamos aterrar esse negócio. Eu descia lá, eu orava, eu jogava óleo, eu falava, Deus, eu profetizo a terra nesse lugar e já profetizo aqui a casa e não sei o quê. Mas eu achava que Deus ia me dar o quê? Saúde para eu trabalhar e ganhar dinheiro e comprar terra. Quem pensaria assim, gente? Só porque Deus não age conforme a gente acha que Deus age. E aí um dia tocaram a campainha lá em casa. E era um homem, daí ele disse, moça, esse terreno dos fundos é seu? Aí eu até gostei porque ele chamou de moça, né? Eu falei assim, é? Mas depois ele acabou com o negócio. Ele disse, então, desculpa, mas é um banhado, né? Eu falei, é. Mas daí veio a parte boa. Aí ele falou assim, então, é porque eu sou da Sanepar. Nós estamos passando esgoto aqui na cidade. Quem lembra quando o esgoto passou na cidade? Gente, eu vou falar para vocês, muita da terra, onde foi colocada uma anilha que sobrou terra, foi lá para casa. E aí ele falou assim, então, é porque nós estamos passando esgoto e sobra terra. E a gente não tem onde jogar. Então eu quero saber se a gente pode jogar aqui no teu terreno. Mas não se preocupa. A gente joga a terra, já vem com a máquina e a plana. Então, assim, deixa eu pensar um pouquinho. Ou seja, Deus é um Deus de milagre. Mas sabe qual que é a questão? A gente se acostumou a viver na média. E a gente está na média, inclusive para aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. A gente parou de acreditar em milagre. Quer a prova disso? A gente pega uma dificuldade e não dorme porque tem uma dificuldade. A gente tem uma dificuldade e não come, ou come demais porque a dificuldade está ali se apresentando para a gente, está aquela ranzinha pulando ali o dia inteiro. Nós precisamos sair da média em relação ao Senhor. Nós precisamos voltar a acreditar que Deus faz milagres. E de que Deus não precisa da tua força, Deus não precisa da tua capacidade, Deus não depende de você e de mim. Porque Ele é Deus. E aí eu quero voltar para a gente encerrar lá para o texto de Lucas. O mesmo texto lá de Maria. Lá no 34, disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Estava acontecendo um milagre aqui ou não estava? Estava. E aí quantas vezes Deus quer fazer um milagre na nossa vida, e a gente diz, mas Deus, como que o Senhor vai fazer isso? Tipo o banhado da minha casa, Deus, mas como que o Senhor vai fazer isso? Deixa eu me contentar aqui com esse banhado. Deus está fazendo. Mas nós questionamos, nós colocamos limite, nós olhamos para a nossa incapacidade, nós olhamos para a nossa inabilidade, nós olhamos para a nossa falta de recursos, sejam financeiros, emocionais, espirituais, intelectuais, seja ele o que você quiser. Nós olhamos e falamos, mas Deus olha para mim. Você está vendo? Olha para mim. Como que isso vai acontecer? E aí olha o que o anjo diz assim,
Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Como que Maria conseguiu isso? Com o poder do Espírito Santo. Agora olha que incrível, naquela época, Maria ainda não tinha acesso ao poder do Espírito Santo, ninguém tinha. Porque quando é que nós vamos ter acesso ao poder do Espírito Santo? Quando Jesus morre, e ele vai e diz assim, eu estou indo, mas eu vos enviarei o Espírito Santo. E aí a gente vai ver esse revestimento de poder lá em Pentecostes. Então o que é que nós precisamos para viver coisas sobrenaturais? Poder do Espírito Santo. Olha que incrível isso, gente. Porque talvez enquanto eu fui falando aqui para você das rãs, você foi falando assim, é verdade, Mary, eu reconheço, eu tenho essa dificuldade. É difícil pra caramba eu me controlar para não comer o que eu sei que eu não devo. É difícil demais começar a fazer uma atividade física. É difícil demais trabalhar, é difícil demais não gastar, pagar só se eu tiver dinheiro, só à vista. Mary, é difícil demais, você sabe, é difícil demais, sei lá, parar com um vício, alguma coisa assim. E você vai falar, Mary, eu já tentei, mas eu não consigo. Gente, quantas vezes eu já tentei fazer o que eu faço hoje? Semana passada eu encontrei uma lista de metas que não tinha o ano, mas provavelmente era ali nos períodos de pandemia, alguma coisa assim, porque a Du ainda não tinha passado no vestibular, tinha lá a meta Du passar no vestibular, tinha a meta ir para a academia, tinha a meta cobrar um valor X lá pela minha consulta. Que mais que tinha de meta? Tinha a meta não tomar refrigerante. Tinham várias metas. Que, gente, eu não consegui imediatamente assim que eu coloquei essas metas. Mas esse ano eu fiquei muito feliz porque eu fui lá e tiquei todas. Não ficou uma sem ticar. Eu falei, uau, olha o que Deus fez. Agora, fato é que, primeiro, a gente precisa entender o que precisa mudar. Segundo, a gente vai mudar quando? Agora. Não é amanhã, é já. E aí o que a gente vai precisar para conseguir se manter nessa mudança? Poder do Espírito Santo. E olha que incrível. Lá em Pentecostes, o poder do Espírito Santo desceu. E houveram línguas. O mover do Espírito Santo. E esse é o mesmo mover que está disponível agora para mim e para você. Poder para a gente acreditar em milagres. E talvez essa mudança aí que você precisa fazer na sua vida, você fale, Deus, é só se acontecer um milagre. Deus é especialista em milagres. E o poder do Espírito Santo que você precisa está aí dentro de você. Mas a gente só ouve a palavra, a gente só reconhece a voz de quem a gente conhece. Então eu quero encerrar com o texto que o Diomedes falou, e se o pessoal do louvor quiser subir. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então todas as áreas da nossa vida são importantes. Deus não considera mais importante uma área do que outra, mas Ele nos diz o que é prioridade. E o que é prioridade é a palavra. É a palavra que nos sustenta. Quando os discípulos estavam lá no barco e eles viram Jesus andando sobre as águas, mas eles não reconheceram que era Jesus, eles falavam, olha, é um fantasma. E aí Jesus diz assim, não, gente, sou eu. E aí Pedro diz assim, então me chama, me dá uma palavra que eu vou ir até você. E Jesus disse o quê? Venha. Jesus liberou uma palavra sobre Pedro. Então Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra.
E aí de repente veio o medo e ele começou a afundar. Ande sobre a palavra. Você tem uma palavra sobre a sua vida? Quem aqui tem uma palavra? Se você tem uma palavra, vele por ela. Lembre dela. Eu lembro uma palavra de quando eu me converti lá no CAD ainda, que a Carla orou por mim. Ela disse que as pessoas não me reconheceriam mais, tamanha obra que Deus faria na minha vida. E é uma palavra que eu nunca esqueci. E quando eu penso em algumas coisas que eu não tenho palavra, mas que eu quero, eu venho aqui para a Bíblia. Porque eu não preciso que alguém me dê uma palavra. Eu não preciso que Deus apareça na minha frente dizendo: Mary, eu tenho isso para você. Eu tenho ela aqui. Então quando eu penso, nunca ninguém chegou e me disse: Mary, está aqui uma palavra para a sua família. Eu não preciso que alguém faça isso. Porque eu sei que Deus tem uma promessa para a minha casa, que diz que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Quando eu penso em dinheiro, ninguém nunca chegou para mim e disse: Mary, você vai ser muito próspera. Eu não preciso que ninguém me diga isso. Entendo que prosperidade é diferente de riqueza. Eu não preciso que ninguém me diga que Deus me formou para ser próspera, porque a palavra de Deus já me diz que eu sou próspera. Eu não preciso que ninguém me diga que as coisas vão dar certo, de uma forma ou de outra vai dar, porque eu tenho a palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem. Orem a palavra, busquem a palavra. Deus tem palavra para você, Deus tem promessa para você, e tem uma aliança contigo. Não tem como Ele esquecer de você, porque o seu nome está gravado aqui, ó, na palma da mão dEle. Feche os seus olhos. Eu tenho certeza que enquanto eu fui falando, você foi identificando. Talvez uma, duas, três, várias rãs. Talvez você foi identificando que áreas da sua vida está mais difícil. Talvez alguma área que você já chegou até a desistir. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Eu quero dizer para você que essa noite é tempo da gente sair da mediocridade. É tempo de escolhas. Escolha com quem você anda. Escolha as pessoas que você ouve. Você não vai diminuir ninguém, mas tem gente na tua vida que senta à sua mesa que não te acrescenta nada. Faça boas escolhas. Olhe lá as pessoas que você admira, se inspire nessas pessoas, colhe nessas pessoas. Tenha tempo com essas pessoas. Se comprometa em cuidar da sua vida. Às vezes nós queremos ajudar tantas pessoas, mas nós mesmos não nos ajudamos. Nós estamos tão preocupados, tão ocupados, genuinamente querendo ajudar os outros. Mas eu só posso amar o outro como eu amo a mim mesma. Então se ame, se cuide. E aí sim, tem uma palavra que eu gosto muito, que o nosso chamado é para que a gente cresça e multiplique. Lá em Gênesis, o Senhor vai falar: cresça e multiplique. Então primeiro eu cresço, primeiro eu tenho para mim, depois eu multiplico, derramando na vida dos outros. E a minha oração é que você cresça tanto, mas que você cresça tanto, que você saia desse lugar de mediocridade, que você renove a sua fé. Ora lá como os discípulos: Senhor, aumenta a minha fé. Mas que Deus faça tanto. Vem Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, nos tira, Deus, eu me incluo nessa oração, me tira desse lugar de mediocridade. Senhor, em nome de Jesus, Deus, que eu não precise ver a tua face para acreditar, Deus, que o Senhor faz milagres. Senhor, opera milagres nessa noite, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais.
Abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos saber quem é o Deus que nós cremos. O Deus da nossa salvação. Senhor. Senhor, um Deus que é lindo, que é fofo, que é amável. Um Deus que é amigo, que conhece o meu coração, que conhece o melhor de mim, mas também conhece o pior. E ainda assim escolhe me amar. Ainda assim o Senhor me ama. Ainda assim o Senhor deseja me usar. Ainda assim, Senhor, em nome de Jesus, nos tira mesmo desse lugar de mediocridade. Deus, que em nome de Jesus, nós aqui cresçamos tanto, mas tanto, mas tanto, que a gente multiplique, que a gente derrame. Deus, que em nome de Jesus as pessoas olhem para nós e vejam a Tua luz. Senhor, que a gente não passe desapercebido tamanha glória do Senhor na nossa vida. Senhor, que a gente não viva de contar milagre dos outros, mas que a gente possa contar os nossos milagres. Senhor, hoje eu oro, Deus, por um posicionamento. E se você deseja se posicionar nessa noite, se você já está cansado de dizer assim como o Faraó, amanhã, só que entenda que isso é muito sério. Eu não quero que ninguém haja pela emoção. E eu também não vou pedir para ninguém ficar em pé, porque eu não quero expor ninguém. Mas se você deseja se posicionar aí dentro de você, se o teu coração está pedindo para você um posicionamento, ore aí, sozinho, você e Deus. Isso é tudo que você precisa. Se coloca diante de Deus e fala: Deus, hoje, agora, eu me posiciono nessa situação específica. E a partir de agora, eu vou fazer isso, isso e isso. Ou eu não vou fazer isso, isso e isso. Mas eu também entendo, Deus, que eu sozinho não consigo. Então derrama sobre mim o poder do Teu Espírito Santo. Derrama, Deus, e o Senhor sabe quem são as pessoas nessa noite que estão fazendo esse compromisso com o Senhor. Não é comigo, não é com a igreja, não é com o pastor, é com o Senhor.